Olá, meus queridos. Eu trouxe para vocês 5 questões, meus queridos, com relação à matéria que nós estudamos, para que você veja exatamente como é que isso tem sido cobrado nas provas, ok? Então, veja, a nossa primeira questão é do CESP de 2018. Então, olha lá. Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave. Lembrando, lesão corporal de natureza grave está no artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal. Então, olha lá. Letra A. Provocado em Júlio, debilidade permanente de função, como, por exemplo, a redução da capacidade mastigatória pela perda dentária. Então, veja, nós estudamos que no parágrafo 1º, justamente, uma das lesões corporais de natureza grave é a debilidade permanente de membro, sentido ou função. No nosso caso, a debilidade correspondeu na redução da função mastigatória. Portanto, justamente aqui é a alternativa correta, ok? Vamos ver por que é que não são as demais alternativas. Letra B. O ofendido a integridade corporal de Júlio, causando-lhe diversas escoriações no corpo. Bom, escoriação é lesão corporal simples, ou também chamada lesão corporal de natureza leve, prevista no artigo 129, caput do Código Penal. Ok? Depois, gente, portanto, aqui, a alternativa correta, a de amor. Depois, letra C. Causando a morte de Júlio, ainda que em circunstâncias que evidenciem que Mário não queria matá-lo. Não, aí nós temos, no caso, um crime de lesão corporal seguida de morte, que é o artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, ok? Depois, letra D, causando a morte de Júlio em circunstâncias que evidenciem que Mário assumiu o risco de produzir o resultado. Ora, assumiu o risco significa dolo eventual. Se é dolo eventual, portanto, nesse caso, cabível a modalidade de homicídio e não lesão corporal. Então, também a alternativa D, ela está incorreta. Depois, E, provocado a incapacitação de Júlio para ocupações habituais, como, por exemplo, o trabalho e o estudo por 15 dias. Aqui nós trabalhamos com lapso de 30 dias, no parágrafo 1º do artigo 129. Portanto, a nossa alternativa correta aqui é a letra A. Veja, pessoal, simplesmente a memorização do artigo pura e simples, tá? Depois, na sequência, questão 2. Prova, escrivão de polícia, 2017. De acordo com o Código Penal, a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias caracteriza o crime de alternativa correta, C, lesão corporal grave, né? Porque nós temos no parágrafo 1º a grave, no 2º a gravíssima e no 3º a lesão corporal seguida de morte, ok? Então, veja, a alternativa correta, portanto, né? Letra C de cavalo aqui na 2. Bem tranquila também essa alternativa. Depois, gente, questão 3. Policial militar em patrulhamento de rotina se depara com um perigoso assaltante. Seu desafeto, que já havia cumprido pena por diversos roubos. E, imediatamente, o policial dá voz de prisão ao indivíduo que, incontinente, inicia uma fuga.
Nesse instante, o miliciano descarrega sua arma. Então, veja, descarrega a sua arma, efetuando disparos em direção do fugitivo, que é atingido pelas costas. 2 dias depois disso, o perigoso assaltante entra em óbito em razão da lesão sofrida. Então, veja lá, a conduta do policial caracteriza. Então, vamos lá, ver por qual crime ele responde. Primeira, ação em estrito cumprimento do dever legal. Não, na verdade, a ação em estrito cumprimento do dever legal foi no momento em que ele deu voz de prisão. Agora, o disparo, né, pelas costas não é estrito cumprimento do dever legal. Então, não é a alternativa A. B, lesão corporal seguida de morte. Veja, no enunciado, descarregou sua arma. Pelo meio de execução, né, você constata que, na verdade, o dolo aqui em nenhum momento foi de lesão corporal, mas sim dolo de matar. Então, não é lesão corporal seguida de morte. Não foi um dolo de lesão que acabou causando um resultado mais grave. Na verdade, pela própria forma como foram praticados os atos executórios, você já constata ali que o dolo ele é, no mínimo, um dolo eventual de matar. Então, veja, também não é ação em legítima defesa, porque na legítima defesa nós trabalhamos com injusta provocação atual e iminente, o que não foi o nosso caso, na medida em que o assaltante, logo que avistou o policial e recebeu a voz de prisão, ele empreendeu fuga. Então, ele não provocou de forma injusta o policial para que ele pudesse efetuar esse revide através dos disparos, ok? Portanto, aqui, a alternativa correta, letra E, homicídio qualificado, inclusive, pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, visto que foi nas costas, tá? Então, questão 3, gabarito, letra E, ok? Depois, gente, questão 4. Então, vamos lá. Após uma discussão em um bar, Pedro decide matar Roberto. Para tanto, dirige-se até sua residência, onde arma-se de um revólver. Ato contínuo, retorna ao estabelecimento e efetua um disparo em direção a Roberto. Contudo, erra o alvo, ou seja, erro na execução, atingindo Antônio, balconista que ali trabalhava, ferindo-o levemente no ombro. Diante do caso hipotético, Pedro praticou, em tese, os crimes de. Então, a questão aqui ela exigia do candidato que ele soubesse do erro na execução, mas especificamente erro sobre a pessoa. E só para a gente se recordar sobre as disposições do Código Penal com relação ao erro sobre a pessoa, veja, nesse caso, serão sempre consideradas as condições da vítima pretendida. Então, hipoteticamente, nós vamos entender que a pessoa atingida, de fato, foi Roberto, a vítima inicialmente pretendida, ok? Então, por uma ficção jurídica, você vai considerar as características pessoais do alvo pretendido, ok? E aí, veja, efetuou um disparo em direção a Roberto, errou e acertou o balconista, que sofreu uma lesão no ombro. Ok? Então, hipoteticamente, por uma ficção jurídica, no erro sobre a pessoa, nós vamos supor que foi Roberto quem foi atingido levemente no ombro. Veja, levemente para induzir você, candidato, ao crime de lesão corporal, leve, grave, gravíssima. Então, veja, nesse caso, a questão ela quer saber qual o crime foi praticado, ou quais crimes foram praticados. Então, vamos lá. Letra A, lesão corporal leve.
Não, não é uma lesão corporal leve. Por quê? Porque se nós considerarmos as condições pessoais da vítima pretendida, que é Roberto, ou seja, se Roberto houvesse sido atingido no braço, nós teríamos o que, portanto? Ora, homicídio na forma tentada. Portanto, não seria lesão corporal leve. Salve, salve, meus amigos, tudo bem? E aí, curtiu a aula? Realmente, nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no Like Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do Like Concursos para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. 10 vezes de R$35. Veja, 10 vezes de R$35. Investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.